Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Irã afirma que a crise não é justificativa para atrasar salários. Ivaldo destaca Dia Nacional contra a Corrupção. Jailton afirma que não vai votar em aumento de tarifa de transporte público. Lucas quer saber do Tribunal de Justiça se o IPTU terá aumento em 2016. Emanuel cobra a lei de autoria dele que versa sobre o apoio da Prefeitura na reforma da Catedral. O Câmara em Ação já começou. Irã Barbosa se mostrou surpreendido por notícias que viraram manchetes de administradores públicos que estão comemorando por estarem pagando o salário do servidor em dia. Irã afirmou que pagar servidor na data certa não é bondade, e sim obrigação. De certa forma, eu até entendo a comemoração que esses poucos administradores têm feito, porque está virando rotina os administradores, nos mais variados níveis da federação, atrasarem o pagamento dos servidores públicos. E quero aqui no dia de hoje, mais uma vez, reiterar o meu protesto em relação a essa prática abusiva que vem sendo cometida nas gestões públicas no nosso estado especialmente. Estado de Sergipe, desde o governo estadual, passando pelos municípios e chegando à nossa cidade de Aracaju. Aqui quero enfatizar, a crítica vai ao governo do estado, está aqui o vereador Anderson de Tuca, que tem também aqui colocado a necessidade de se respeitar o servidor público, no sentido de pagar o seu salário em dia, mas vai também a esta administração, a do município de Aracaju, que tem, reiteradas vezes, desrespeitado. Agora mesmo, tenho conversado com os servidores das empresas, que têm, inclusive, vínculo de caráter seletista com o município de Aracaju e que tem a garantia legal do pagamento a ser efetuado até o 5º dia útil do mês e não tem isso respeitado. Eu quero saber se a crise é justificativa para fazer o servidor passar fome, se a crise é justificativa para não pagar salário. Porque eu quero dizer o seguinte, nós vamos aqui hoje aprovar um orçamento, uma lei orçamentária. Não me venham com argumento de crise. Crise é momento de opções e de escolhas e de responsabilidade com o que gastamos. Seguindo a linha de raciocínio de Irã, Ivaldo José lembrou do Dia Nacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, e disse que enquanto o governo falar em crise, empresários deixarão de investir no país, causando mais desemprego, menos saúde e insegurança. Hoje é o dia de combate à corrupção. O Brasil tem no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, parceiros numa minuta de projeto com 10 itens para o combate à corrupção. Foi por causa da corrupção que o Brasil está aí, neste momento de dificuldades, que vem com uma crise financeira e política, que eu entendo ser a mais grave, enquanto o Congresso Nacional e o Palácio, onde está o presidente, continuar fazendo essa queda de braço, fica difícil o Brasil voltar a seu rumo. O Brasil é gigante, como diz o seu hino. Quando essa crise política cessar, eu tenho certeza que o Brasil volta a trilhar pelo progresso, pela geração de emprego. Aliás, a corrupção, de acordo com pesquisa nacional, mostrado pela grande imprensa, a corrupção já supera a preocupação com desemprego, saúde, segurança. Vejam, o que mais preocupa hoje ao brasileiro é a corrupção. Isso é muito triste, nos leva a uma reflexão. Vamos acreditar no Brasil e torcer que o Congresso Nacional, que o Poder Executivo, a Presidente, todos se unam por um Pacto Brasil. Se ela vai ter o impeachment, que venha, se Eduardo Cunha vai sair, que saia, mas que o Brasil trilhe por novos caminhos. Não podemos continuar raciocinando de uma forma de que quanto pior, melhor para um segmento, melhor para outro. É preciso sim, como em outros momentos que nós já vivemos no Brasil, pensar no Pacto Brasil. Jailton Santana também falou da crise pela qual o país passa, segundo o governo federal, e mostrou preocupação com o possível reajuste da tarifa do transporte público. O vereador pediu que os governos estadual e municipal façam uma parceria, dando descontos em impostos pagos pelas empresas de ônibus para que o reajuste não chegue ao usuário. Há comentários, há rumores, e eu tive a oportunidade de entrevistar semana passada o presidente do CETRANSP, quando ele disse que encaminhou
e encaminha todos os meses as planilhas de custo das empresas de transporte coletivo. E que há o pleito das empresas de transporte, vereador Pastor Roberto Moraes, para o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Aracaju. Eu quero deixar clara a minha posição. Este não é o momento de aumentar a tarifa do transporte. Não é o momento. Estando aqui a tarifa do transporte coletivo, eu já informo que não votarei em hipótese alguma em aumento da passagem. Aliás, eu quero sugerir ao município de Aracaju procurar alternativas. Nós estamos vendo as empresas que reclamam, vereador Emanuel Nascimento, que estão um custo alto, custo elevado, e ao longo desses últimos anos tiveram prejuízo, segundo as empresas, com o aumento que foi dado nos anos anteriores. Material aumentando, valor do pneu aumenta, combustível aumenta, enfim, uma série de fatores que eleva também a tarifa do transporte coletivo em Aracaju. Fica aqui a sugestão, nós temos que procurar alternativas e dar alternativas e sugestões ao chefe do executivo, o prefeito João Alves, para que analise, por exemplo, de que forma, junto com sua equipe econômica, sua equipe de finanças, que tem um excelente profissional, que é o secretário Jair Araújo, que ele possa verificar de que forma pode, então, desonerar a tarifa do transporte coletivo. Quem sabe até abrindo mão à Prefeitura de Aracaju de receber o percentual que é repassado para a Prefeitura de Aracaju. Lucas Aribé pediu que o Tribunal de Justiça decida logo se o aumento do IPTU previsto para janeiro de 2016 é legal ou ilegal. A partir de janeiro, nós, cidadãos, pagadores de impostos, vamos pagar até 30% de aumento do IPTU. Infelizmente, eu faço aqui um apelo aos nossos juristas. Eu faço um apelo ao Tribunal de Justiça que está julgando essa questão, os nossos desembargadores, que definam logo se é legal, se não é legal. Tem duas ações, a ação do PSB e do PCdoB, que estão lá há quase um ano e não tiveram ainda um resultado, vereador Bertolino. No ano que vem, o povo vai pagar um aumento de até 30% de IPTU. E olhe lá se não aumentar mais. É um absurdo isso. É um absurdo isso, essa demora para se julgar essa questão. E quem vai sofrer é o povo, que já pagou abusivamente o aumento de 2014 para 2015, e de 2015 para 2016 vai ser no mesmo barco. E aí, a gente ficar ouvindo questão de crise, não tem quem aguente mais isso. Não tem quem aguente mais isso. Essa crise não existe. Não existe, vereador Jailton Santana. O que existe é uma crise política. O que existe são gestores que estão se perdendo, que não estão sabendo conduzir a máquina pública. Emanuel Nascimento cobrou o cumprimento da Lei 4.691 de 2015, que versa sobre uma parceria entre a Prefeitura e a Catedral Metropolitana para a reforma da igreja símbolo do catolicismo de Sergipe. Lá, vereador Ivaldo José, na LDO, lá no lugar certo, lá nas prioridades, lá nas metas da administração do município de Aracaju. Colocamos lá. Colocamos para ajudar a Igreja Católica. Colocamos para ajudar os cristãos. Colocamos para reformar o templo maior da arquidiocese do catolicismo sergipano, que precisa de reforma, que precisa melhorar, que o Estado, inclusive, está melhorando, está ajudando. Coloquei aqui para a Prefeitura também ajudar a Catedral. Não a Catedral como o templo e a sede do catolicismo sergipano, mas o patrimônio histórico catedral. A Catedral é um patrimônio histórico da comunidade. Um patrimônio histórico do povo de Sergipe. O patrimônio histórico, vereador Ivaldo José, de todos que fazem parte da cidade de Aracaju. Ou seja, a arquidiocese, a catedral, não é só dos católicos. A catedral é do povo sergipano. É um patrimônio do povo sergipano. Pois bem, apresentamos essa emenda, colocamos lá, para que a Prefeitura Municipal de Aracaju, meus amigos, meus companheiros vereadores, ajudasse a catedral no sentido de colaborar e contribuir com a sua reforma. Não coloquei nem valor.
Podia ser 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200, 300, 1 milhão, mas que o provedor executivo tinha que se manifestar em relação a isso. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site camaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. A gente tem um novo encontro amanhã e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!